A paz do Senhor Jesus, trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração. Amém? Eu peço que você fique até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que Deus, Ele vai te edificar bastante através desta palavra. Eu já começo aqui abrindo a minha Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 7, o verso 10, que diz assim: a tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação, porém a tristeza do mundo traz a morte. O apóstolo Paulo, ele nos diz aqui que quando a tristeza é conforme Deus, né? É Deus que está ali permitindo aquela tristeza, aquela situação, né? Nos leva à nossa salvação, né? Nos leva ao crescimento espiritual. Aqui faz uma diferença entre o povo de Deus e o povo que não é de Deus, entre os filhos de Deus, né, e as criaturas de Deus, né? Sabemos que nós nos tornamos filhos de Deus quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós andamos em obediência e cremos que o nosso Senhor Jesus, Ele é o nosso Salvador, nosso Senhor, que Ele ressuscitou, está vivo. Nós nos tornamos, né, assim, filho de Deus. Então, quando o ímpio, ele passa por alguma tristeza, algum problema ali, né? A quem ele vai recorrer, né? Então leva ele à morte, né? As coisas horríveis, né, que acontecem, leva ele à morte. Mas um servo de Deus, quando ele é entristecido, ele é levado para a salvação. E nós vemos que Jesus, ele nos alerta, né? Ele nos ensina, né? Nos avisa sobre isso, quando ele diz que nós devemos ficar alegres quando nós formos perseguidos, caluniados, né? Afligidos por amor ao nome dele, né? Por causa dele. Então, quando nós estamos tristes, passando por perseguição, ou quando nós, né, muitas vezes somos levados ao deserto porque somos de Cristo, né, somos de Deus, nós vemos que Jesus, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando nós somos levados ao deserto pelo Espírito Santo de Deus, é claro que lá naquela situação nós ficamos tristes, né? É difícil uma pessoa que está passando por problemas difíceis ficar alegre mesmo sendo um servo de Deus. Mas Jesus, ele nos ensina que nós devemos ficar alegre quando passarmos por tudo isso, porque nós somos filhos de Deus, nós teremos a salvação, nós somos realmente salvos e iremos ter a vida eterna. Então, eu sei que muitas pessoas vão dizer: como eu vou ficar feliz no deserto, né? O que é que acontece para que eu venha ficar feliz, né? Deus, ele nos diz que nós teremos a salvação. Mas existe algo muito interessante que eu quero trazer aqui, que quando você está no deserto e quando você está triste, é conforme Deus, ele te leva ao deserto, né? Ele provoca ali aquela tristeza em você, e aquele momento em que você fica triste, está havendo um sobrenatural de Deus. Aquele momento em que você está triste, você está dando frutos. Aqui a palavra de Deus diz que quando a tristeza é conforme Deus está dando aquela tristeza, o que acontece é que tem um arrependimento sincero, uma qualidade de arrependimento sincero, né? Quando nós estamos tristes por estar passando por deserto, o que é que acontece? Muitas vezes nós refletimos muito, e eu acho que é o que mais o servo de Deus ele faz quando está no deserto, é refletir, é pensar, né? É conversar com Deus, é criar ali uma intimidade com Deus, é falar com Deus: Senhor, por que está acontecendo isso? Por que eu estou passando por isso? E é claro que ele está ali triste, e ele refletindo sobre as suas atitudes, sobre a sua vida, sobre sua maneira de pensar, o Espírito Santo começa ali a colocar nele um amor, né, pelo próximo. Então, um dos frutos que a tristeza nos dá quando nós estamos no deserto, né, é o amor ao próximo. Então, quando nós estamos no deserto e estamos passando por algum problema, estamos tristes, né, nos sentimos tristes, nós temos o quê? Como frutos? Nós temos um arrependimento, porque nós olhamos as nossas atitudes e começamos a ver: realmente eu fiz errado, tenho que mudar em algo, né? Então, nós começamos a amar o próximo, começamos a ver de fato, né? Como assim? A gente começa a se tornar mais misericordioso. Então, ali nós estamos
tendo um crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual nos leva à salvação, porque nós nos tornamos pessoas melhores. E nós nos tornamos pessoas melhores por causa desse deserto, porque Deus está nos moldando, porque Deus está ali fazendo a nossa vida de uma forma diferente. Nós estamos ali morrendo e renascendo, nós estamos ali matando a nossa carne e vivificando o Espírito. Então, quando nós estamos passando pelo deserto e estamos tristes, está vindo frutos, nós estamos crescendo espiritualmente. E por sermos de Deus, porque Deus nos levou lá, Deus sabe que nós necessitamos, o que precisa mudar em nós, e porque Deus ele nos leva lá, o que acontece é que Deus ele nos presenteia com esse crescimento espiritual, nos dando assim uma salvação plena, né? Nos dando assim a oportunidade realmente de cada vez mais crescer espiritualmente. Então, tem pessoas que crescem espiritualmente um pouco só. E quando a pessoa é levada ao deserto e se torna ali triste pela situação, aquela tristeza vai lhe dar frutos e ela já não vai mais crescer tanto assim, mas ela vai crescer assim, porque aquela tristeza dá frutos e aquela tristeza foi Deus que permitiu. Deus levou a pessoa ao deserto para passar por tudo aquilo. Então Deus ele sabe trabalhar e sabe o que está fazendo. Então, nós vemos, né, que muitas vezes quando estamos no deserto, nós ficamos tristes, né? E ao ficar triste, pensamos que muitas vezes o mundo acabou, que Deus nos abandonou e passa tantas coisas na nossa mente e nós ficamos ali um pouco abalados, preocupados, né? E pensamos muito, refletimos muito e conversamos com Deus. E vai ali passando os dias e Deus ele vai fazendo um trabalhar, um sobrenatural. Mas o interessante, né, e algo maravilhoso que nós devemos ficar alegre é quando nós somos levados por Deus ao deserto, quando é Deus que proporciona essa tristeza em nós, para que a gente venha dar frutos, né? Nós devemos entender que Deus ele sempre está conosco nessa situação de sofrimento, nessa situação de deserto. Nós temos que entender que Deus ele nunca nos abandona. E qual é a prova, né, que Deus está conosco? Como é que você sabe que Deus ele está com você nesse deserto, né? É quando nós passamos pelo deserto e não morremos. Nós sobrevivemos ao deserto. Você pode estar certo que se você sobrevive ao deserto é porque o Senhor, ele está com você. Outra prova que você está com Deus neste deserto é a sua fé. Você continua com fé, mesmo não vendo motivo para você ter fé. Mesmo você estando tão triste, abalado, afligido neste deserto, mas você continua com fé, sabe por quê? Porque Deus, ele permite que a gente vá ao deserto, mas Deus, ele não nos abandona. Deus, ele continua conosco, o Espírito Santo continua conosco. Deus continua ali nos ensinando através daquele deserto. E esta é uma das provas que o Senhor, ele está conosco, é quando nós temos fé em meio ao deserto, porque a fé é um dom de Deus. E nós só temos fé se nós estivermos com Deus, se Deus estiver conosco, se o Espírito Santo de Deus estiver conosco. Então nós temos fé. E outra prova que Deus está com você no deserto é quando nós damos frutos, né? Nos tornamos mais misericordiosos, olhamos mais para o lado espiritual, olhamos mais para as coisas santas, né? Olhamos mais ali para a nossa vida também, analisando a nossa vida, vindo às vezes algum arrependimento de algo que a gente fez que não estava agradando a Deus. Então, quando nós damos frutos, quando nós continuamos com fé e quando nós não morremos na peleja, não morremos no deserto, é porque o Senhor, ele está ali conosco naquele deserto. E se Deus está conosco naquele deserto, pode estar certo que a vitória é certa. Este deserto não vai te matar, você não vai ficar prostrado, você não vai morrer por causa desse deserto. Então se alegre no Senhor, se alegre no Senhor. De fato, aquilo que Jesus nos ensinou, que por amor ao nome de Jesus, por nós sermos de Deus, estamos passando por alguma perseguição ou estamos passando
por alguma calúnia, algo que nos deixa triste, né? Alguma coisa, afligido, né? Atribulado por alguma coisa, por sermos de Deus. E quando nós vamos ao deserto porque Deus nos leva, é porque nós somos de Deus. Então, quando nós passamos por alguma tristeza por sermos de Deus, saiba que em vez de você estar triste, se alegre, porque essa tristeza que você teve ontem vai te dar frutos e você será uma nova pessoa. Você irá crescer espiritualmente. E essa tristeza te dando frutos, você crescendo espiritualmente, o que acontece é que você caminha para a salvação. Por isso nós devemos estar alegres, sabendo que se ontem nós ficamos tristes, amanhã nós vamos nos alegrar, porque logo após a tristeza vêm os frutos e nós estamos sendo conduzidos para a salvação. Amém? Então tá aqui uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Compartilha essa palavra para que mais pessoas venham ser alcançadas. Amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida. Amém?